Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar com mais uma aula? Sejam todos bem-vindos, obviamente, a mais uma aula aqui do nosso projeto Operação Descomplica. A gente vai continuar hoje com as nossas aulas sobre análise técnica e hoje vamos falar de um dos teóricos, um dos mais conhecidos, que é o Ralph Nelson Elliott, né, conhecido aí pela sua teoria de ondas, as teorias das ondas de Elliott, tá bom? É um cara assim que eu acho legal, a gente utiliza principalmente pensando na semana. Eu gosto de usar a teoria de Elliott, fazer contagem de ondas e usar Fibonacci, porque ele que trouxe a Fibonacci para o mercado financeiro. Eu gosto de usar muito a técnica dele para determinar aí fractais maiores, pensando em movimentos de acordo com a agenda econômica da semana, ou olhando para um fractal maior do mês e tal. No intraday acontece da gente analisar, acontece, mas a gente prioriza outras coisas, tá bom? Vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, vamos para o slide. Ó, a teoria de Elliott, a natureza cíclica do mercado. Nas décadas de 30 e 40, conseguiu demonstrar graficamente que os movimentos dos preços se comportam de formas cíclicas, gerados pelo comportamento emocional de massa, né, da população em geral, no mercado financeiro. Elliott desenvolveu sua teoria durante a Grande Depressão, o crash de 1929. Foi influenciado pelos números de Fibonacci, aquilo que eu falei agora há pouco. Ele que trouxe Fibo para dentro do mercado financeiro, que são fundamentais em sua teoria. Tá? O uso da ferramenta Fibonacci ele é fundamental para compreender a teoria das ondas de Elliott, tá? E ele publicou o livro The Wave Principle, né, o princípio da onda, em 1938. O mercado se movimenta em ondas. Estas ondas formam ciclos de expansão e retração, né, ou ondas motrizes, né, ondas de impulso, e ondas corretivas, tá bom? A contagem dessas ondas devem respeitar o conceito de pivôs usados para identificar tendências. Certo? Vamos revisar esse conceito do pivô porque ele é muito, muito importante. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já pegar aqui, ó, para a gente usar a nossa lousa aqui para desenhar. Ó, pessoal, então temos um movimento de impulsão, vamos ter um movimento de correção, e a partir da nova impulsão, ao renovar este topo aqui, nós estamos diante da formação de um pivô de alta. E aí, a sobreposição de pivôs vão fazer com que a gente tenha um movimento de tendência de alta, tá? E aí a gente tem que estar atento a alguns detalhes. Primeiro detalhe, o preço sobe, e aí já vou entrar aqui na teoria de Elliott. Ele corrige em ABC, tá? Então costuma corrigir em ABC para fazer um novo impulso, tá certo? E aí renovou o topo. Só que se esse preço faz um novo ABC para baixo, ele vai passar a falha aqui que a gente falou. Então essa tendência está em xeque. Opa, a tendência foi quebrada, mas por algum motivo este preço volta a subir e renova topo, então o pivô válido vai ter que ser atualizado. Qual é a atualização? Vai valer este movimento aqui, ó. Este movimento. E aí aqui. Tá certo? Então aqui vai ser a impulsão, aqui a retração e aqui a nova impulsão. Tá? É importante nós ficarmos atentos a esses detalhes, tá bom? Porque você não vai olhar lá no gráfico bonitinho assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá? A gente vai ver que muitas vezes o preço vai subir, vai dar uma bagunçada, vai subir de novo, vai descer e vai subir. Aí, opa, o que é isso aqui? O pivô está valendo a partir daqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Tá bom?
Então fiquem claros, né, com essa ideia na cabeça de que a gente precisa entender a contagem dos pivôs, tá? Vou até trazer aqui para vocês verem que não é, né? O pivôzinho ele dá uma bagunçadinha. Ó. Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Preço. Aqui tá claro, né? E aí fez 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, ó, a gente vai ver que ele dá uma bagunçada aqui para depois cair. Então o pivô válido tá aqui, ó. Vou trocar de cor. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Certo? Então vamos ficar atentos a esses pequenos detalhes, mas que são importantíssimos, fazem toda a diferença, tá? Vamos lá. Ó. Então, isso a gente revisou agora o pivô, e aí a partir disso, ó, princípios fundamentais. Cada onda tem uma subestrutura de ondas menores, o conceito de fractal. Conceito de fractal. Ou seja, dentro desse ciclo aqui, ó, de 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, tem aqui, ó, pequenininho aqui dentro, ó, vou trocar de cor. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Sobem 5 ondas, caem 3, tá? O padrão completo é composto por 8 ondas, sendo 5 de impulsão e 3 de correção, o famoso ciclo 5-3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Né? Então é isso que ele faz, tá? 5 ondas de impulsão, 3 de correção. As ondas de impulsão são contadas por números. As ondas de correção são contadas por letras, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim vai. A, B, C. E aí, desse fractal maior, ó, deste fractal maior aqui, porcaria, perdão. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então tá aqui, ó, vários fractais. Aqui embaixo tá bem contadinho também, né? Então dentro de 1, 2, 3, 4, 5, temos o ABC. Lembrando que no ABC, na onda de correção A, B, C, as ondas de impulsão são as ondas A. Tá muito pequeno, né? São as ondas A e C, tá? No ABC, as ondas de impulsão são A e C. Logo, elas vão ter 5 ondinhas aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. A B vai ter 3. A, B, C. E a C vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Ó, é o que tá aqui, ó. Primeiro a impulsão no fractal maior, 1, 2, 3, 4, 5. E aí depois a correção no fractal maior, A, B, C. Só que olha lá dentro. Dentro da onda A, 1, 2, 3, 4, 5. A C, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então veja. Padrão completo é composto por 8 ondas, sendo 5 de impulsão, né? 5 de impulso, 3 de correção, ciclo 5, 3. As ondas seguem a proporção áurea de Fibonacci, tá? Essas ondas, normalmente a gente vai projetar uma fibo, por exemplo, da retração, e ela vai dar esses alvos aqui na teoria, tá bom? Então você traça a partir desta correção e ele vai nos dar o alvo até aqui, ó, neste ponto. E depois até lá no outro ponto, tá bom? Vocês vão ver isso. Características da onda de impulso. Vamos lá.
Geralmente, a primeira onda tem pouca participação. A gente vai falar dos aspectos psicológicos da onda. Vou adiantar aqui alguma coisa. Essa primeira onda tem poucos participantes. Não é de volume tão forte, porque ainda há um ceticismo se esse mercado está subindo mesmo. Tá? Onda 3, frequentemente, é a mais forte. Tá? Faltou aqui, eu vou colocar, ela não necessariamente tem que ser a maior, mas ela necessariamente não pode ser a menor. O que isso significa? Ela pode até ser menor que a onda 1, tá? Mas ela não pode ser a menor de todas. Entendeu? Ela não pode ser a menor de todas. Ela não precisa ser sempre a maior. Normalmente ela é a maior de todas, tá? Normalmente a gente vai ver esta situação aqui, ó. 1, 2 e a terceira esticadona, a quarta e a quinta. Tudo bem? Então essa aqui foi bem maior. A onda 3 normalmente é a maior, mas isso não é uma regra. Ela não precisa ser a maior, mas ela só não pode ser a menor. Tá? Normalmente a menor é a onda 5, é do encurtamentozinho, finalzinho da tendência, é aquele sprintzinho final, aquele última forçazinha no movimento, seja de alta ou de baixa, tá? Então veja, a onda 3, ela não pode ser a menor das 3 ondas de impulso. As ondas de impulso 1, 3 e 5. Normalmente a onda 3 é a maior, mas ela não precisa ser obrigatoriamente a maior. Ela obrigatoriamente não pode ser a menor. Tá bom? Tá claro isso? Vou repetir. As ondas de impulsão 1, 3 e 5. Normalmente a onda maior é a 3, mas ela não é obrigada a ser a maior. Tá bom? Ela só não pode ser a menor. Beleza? Tá bom? Tá claro? E assim, muito comum da quinta onda. Tudo bem, tem a quinta onda estendida, né? Aquele movimento que vai embora meio de lado, mas está subindo, renovando o topo. Mas, via de regra, a onda 3 é a maior, tá? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. A personalidade das ondas corretivas. A onda 2 é uma correção prejudicial, geralmente retração de 50% a 61,8% da onda 1. Normalmente é uma correção muito rápida, profunda e tem até um voluminho maior. Assusta a galera, bota em xeque, tem muita gente cética. Aí eu já estou trazendo alguns aspectos psicológicos, né? Da teoria de Elliott. E muitas vezes, por exemplo, tem a onda 2 profunda, o preço sobe e cai, mas cai forte, pertinho do início da onda 1. Tá bom? Quando isso acontece e renova topo, isso é um indício que a 3 pode ser muito forte, tá? É como se fosse um arco e flecha. Você puxou o arco aqui, quanto mais você retraiu, quando você solta, projeta bem mais, né? Do que uma puxadinha mais contida. Então veja, a onda 2, tá? Essa correção prejudicial, porque a gente tirou do nível, eu vou melhorar isso aqui, mas é uma correção mais abrupta, né? E pode ser até muito forte, tá? Normalmente ela recua 50 a 61,8 pelos níveis de FIBO. Vou mostrar para vocês os níveis de FIBO, tá? E aí depois o preço retorna. Onda 4 tende a ser mais lateral. Já é o final do ciclo de alta, já estamos pertinho do final. Ela tende a ser mais lateral, com menor volatilidade. O que isso quer dizer? Que o preço sobe, retrai, faz a onda 3 e lá na 4 costuma dar uma balançadinha para depois renovar topo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de 4 complexa. E ela forma este padrão aqui, ó, WXY ou WXYXZ. Tá? Aí, pessoal, a gente vai entrar. Deixa eu aqui, ó, ajustar aqui a tela rapidinho para vocês entenderem. Pegou um pouquinho aí, né? Espera aí. Ó.
WXY ou WXYXZ. Eu vou explicar rapidamente daqui a pouco essas ondas complexas, mas não vou entrar em muitos detalhes, porque quando essa onda fica complexa desse jeito aqui, nós vamos olhar pela análise de Wyckoff, tá? Aí aqui é que entra a teoria de Wyckoff, beleza? Vai ser, às vezes a gente vai identificar por Elliott, dá para juntar os dois, tá? É bem legal quando acontece, mas nós vamos focar em Wyckoff quando estivermos diante de uma onda complexa, né? Isso se chama onda complexa. Então aqui, ó, é uma correção simples, normalmente em ABC, tá? E aqui é uma correção complexa em zigue-zague, uma correção WXY ou WXYXZ, certo? Vamos entrar em detalhes já já. Beleza? Também pode ser o contrário, tá, pessoal? Muitas vezes o preço pode, às vezes ele faz uma volta em V e aí a segunda que é a complexa, para depois ter a 3, 4, 5. Aí, normalmente a 4 vai ser uma retração comum e a 2 é que vai ser uma retração complexa. Tá bom? Então, ó, 1, 3 e 5 são ondas de impulsão. A onda 3 normalmente é a maior. Ela não necessariamente deve ser a maior, mas ela não pode, aí necessariamente ela não pode ser a menor. Aí sua contagem está errada, você vai ter que ver aquela questão dos fractais, lá dos pivôs, melhor dizendo, para ver se você não fez uma marcação de pivô errado, tá? Beleza? Então, este é o raciocínio. A onda 2 acontece de ser complexa em algumas voltas em vez, tá? A gente vai falar, não é tão comum, mas às vezes acontece do preço subir muito rapidamente e fazer a 2 complexa, tá? Normalmente a 2 é comum e a quarta que é complexa, certo? Vamos seguindo. Ó, aspectos psicológicos de cada onda no ciclo de Elliott. Aspectos psicológicos, o que está envolvido ali por trás do comportamento de massa que o Elliott teorizou, tá? Cada onda do ciclo representa um estado emocional coletivo específico. Desde a descrição inicial, a descrição, nesse caso, é do ceticismo. Ceticismo inicial ali, não tá, né? Todo mundo não está muito acreditando ainda, o trem vinha caindo, né? Quem compra o fundão, cara, é que tem uma visão muito mais elaborada, né? O senso comum ainda está muito cético, né? Ah, não, esse negócio aí não está valendo mais nada, não vou comprar mais não. E aí é quando estoura, né? Igual o Bitcoin. Bitcoin bateu 60 mil, aliás, explica muito, Elliott. Bitcoin bateu nos 60 mil, você entrava no Uber, o cara dava cartãozinho, ó, sou especialista em criptomoeda, vamos comprar. Eu vi falar de gente que vendeu imóvel para comprar o Bitcoin a 60 mil. O que aconteceu? O Bitcoin derramou. Foi para 18 mil, alguma coisa assim. A gente ficou desesperada. Chegou no final da festa. Chegou na onda 5. Tá? E a gente vai falar sobre isso agora. Então, a gente vai ver euforia extrema e ceticismo ou descrença. Sabe? A gente vai trabalhar com essas emoções aqui o tempo inteiro. E aí, vamos lá. Onda 1. Poucos participantes identificam a mudança de tendência. Então, é um movimento que tem poucos participantes, tem um aumentinho de volume, mas não é aquela coisa toda. Há um ceticismo predominante, o volume ainda é moderado, e assim, normalmente é onde entra os players, os grandes players que estão vendo o que você não está vendo, tá? Primeiro dinheiro inteligente entrando, o smart money, né? Que quando a gente fala de smart money, são esses grandes fundos, são esses players que têm algum tipo de informação ou têm uma análise muito apurada, são ótimos profissionais, conseguem identificar através de ciclos econômicos, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. É onde os players que comandam o mercado começam a entrar, na onda 1. Tá? A onda 2, o medo de que a tendência anterior retorne.
Tem muita gente com medo de que, olha, vai voltar a cair. A tendência anterior seria aqui o movimento de queda, né? Tava caindo, aí passou a subir. A onda 2 traz de volta esse... Ih, rapaz, furado, esse negócio vai voltar a cair. Tá? Então, é o último movimento, ou a última força ali dos vendidos, nesse caso aqui, né? Se fosse um movimento contrário, seria dos comprados. Então, é a última força ali dos vendidos, tá? É um momento de dúvida generalizado, tá todo mundo apreensivo se esse mercado volta a renovar fundo aqui, ó, e aí volta para esse viés de baixa aqui, ó. Ou não, ele vai de fato voltar a subir, né? E aí a onda 3 não, é a fase mais forte psicologicamente, porque ao romper esse topo, tá todo mundo assim, não, mano, agora o trem vai. E aí tem a questão do FOMO. O FOMO é o medo de ficar de fora, né? Fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. Então, é onde todo mundo entra no mercado. Todo mundo que é técnico, que é profissional, que vive do mercado financeiro, ganha volume, por isso que é uma tendência mais alta, tá? Então, uma tendência maior normalmente, tá? É de fato a confirmação da movimentação de tendência. Tá aqui, ó, confirmação da tendência, volume expressivo e crescente, tá? E aqui a gente só colocou só das impulsões, 1, 3 e 5. Aí aqui, ó, a onda 4 já começa a pairar dúvidas sobre a força dessa tendência. Será que continua a tendência? É a hora que grandes players que compraram aqui na onda 1, é a hora desses caras realizarem. Então eles estão começando a botar dinheiro no bolso. Nada disso aqui é dinheiro enquanto o cara não botar no bolso. Para botar no bolso ele tem que vender. Comprei Petrobras em 25. Tá em 38. Caramba, ganhei aí, ó. Vou facilitar a conta. Comprei em 30. Tá em 40. Pô, quanto que subiu de 30 para 40? Né? Ou de 20 para 30, para ajudar aqui na conta de cabeça. De 20 para 30 subiu 50%. R$10 é 50%. Cara, eu vou botar no bolso. Aí na onda 4, a gente vai ver a galera que comprou lá no início, botando dinheiro no bolso. E aí começa a vender. Tá? Onda 4, realização de lucros. Por isso que tende a ficar uma movimentação mais lateralizada, e pode ser uma montagem para uma distribuição, ou seja, players manipulando o preço para atrair pessoas, os atrasados, os que chegam no final da festa, os leigos, para comprar, e aí que o preço cai, tá? Vamos lá, a quinta onda é a onda dos atrasados, é a onda da euforia total. É a onda que um monte de leigo... Ou você viu, que quando sai no jornal, saiu no Jornal Nacional. O Jornal Nacional não é um jornal de mercado financeiro. Não é, né? Aí saiu lá, pronto. O grande público em geral, quem é curioso no assunto, quem não entende nada do assunto, rapaz, Bitcoin agora vai estourar. É onde começa a entrar essas massas desinformadas, né, que não têm o hábito de atuar no mercado financeiro, e começa essa euforia generalizada, a mídia amplamente cobrindo o movimento, participação do dinheiro bobo, né? O contrário do smart money, do dinheiro ali da galera leiga, né? Pequenas pessoas comuns, investidores bem ativos, todo mundo comprando, e é quando na verdade o player quer vender. Quem quer vender, né, principalmente esses grandes players que carregam muitos contratos, muitas ações, toda negociação mete, pessoal. Para eu vender tem que ter gente para comprar. Então esse momento de euforia é a hora de vender. Tá? Toda vez que você estiver vendo muita euforia, muita gente leiga falando que vai bombar, igual agora, Bitcoin bateu 100 mil, tá cheio de expert, todo mundo falando um monte de coisa. É hora de começar a ficar atento, tá? Então, esse é o cenário da onda 5, entendeu? O volume pode diminuir e apresentar divergências, tá bom? Normalmente é a onda mais encurtadinha, pessoal, ó, aí ele vai fazer assim, ó, sobe, cai, sobe bastante na onda 3, aí aqui ele dá uma seguradinha, aí ele vai e renova. A quinta onda já é armadilha, já é para chamar os bobos, porque depois o preço vai, ó, cair, e aí vai formar uma estrutura de distribuição,
tá? De Wyckoff. Ou, como o Elliott nomeava, uma quarta onda complexa. Tá? A gente vai falar sobre isso. Beleza? Então esses são os aspectos psicológicos envolvidos na formação aí dos preços no ciclo de Wyckoff. Tá? Vamos lá, ó. Vamos, próximo slide. Pronto, agora chegou aqui, ó. Teoria de Elliott, as ondas complexas. WXY e WXYXZ. Atenção, vou repetir mais uma vez. A gente vai olhar para estes movimentos preferindo a tese, lançando mão da tese de Wyckoff, tá bom? De estruturas de acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição. Não nos impede de conciliar as duas teses, mas a princípio nós vamos trabalhar com Wyckoff quando estivermos diante de um mercado consolidado. Onda complexa de Elliott nada mais é do que o mercado consolidado. Mercado consolidado a gente gosta de olhar pelo viés do Wyckoff, tá bom? Mas eu vou explicar aqui sem entrar em muitos detalhes, porque como eu falei com vocês, nós vamos nos aprofundar em Wyckoff quando falarmos de consolidação, tá? Vamos entender assim, ó. Vamos lá. São formações que ocorrem quando há mais de uma correção em combinação, ou seja, os movimentos de correção são em ABC. O que ele está dizendo? Tem que ter mais de um ABC. Então tá aqui, ó. ABC é uma correção. Aí de repente o movimento tem outro ABC. Só que tem algo que liga entre eles. É um X. Tá certo. Tem outro ABC aqui, ó, em amarelinho aqui, ó, ABC. Esse aqui é o X. Estes outros ABCs são, de fato, as correções, tá? Nesse primeiro modelo aqui, ó, WXY, W é uma correção, Y é uma correção. Então tá aqui, ó. Aqui em vermelho seria W e aqui seria o Y. O X é a conexão. É o que está aqui, ó. É o que está aqui no desenho. Então, ó. Subiu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí veio a primeira correção em ABC, o W. Veio o W. A, B, C. Só que o preço não desenvolve. Ele fica curtinho aqui, ó, e faz um ABCzinho curtinho que fica entre 50 e 61 deste ponto aqui, ó, do ponto máximo até o ponto mínimo do W. Aí ele faz isso aqui, ó. Não consegue progredir. Aí vem um novo ABC. A, B, C. Certo? Então, nós estamos diante de um WXY, onde o primeiro ABC, onde o primeiro ABC é o W, tem um ABCzinho menor que é o X e o segundo ABC maior é o Y, tá? Detalhe, normalmente W determina o tamanho de Y. Ou seja, Y tem o mesmo tamanho do W. Vamos entender? Na prática é o seguinte, pessoal. Na prática é o seguinte. Ó. Na prática é o seguinte. Vou até usar as ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Aí faz o ABC. Só que ele não tem força para continuar subindo na alta e renovar esse topo aqui e começar um novo ciclo. Ele não tem essa força. E aí o que ele acaba fazendo? Ele faz um ABC mais curtinho. Quanto mais curtinho? Aqui, ó. Ó. Entre 0,50 e 0,61
de Fibo. Então quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o X. Ele é a ligação entre a onda correção W e a onda correção Y. Então vem agora um novo ABC que vai ter o tamanho do anterior. Ó, vamos botar aqui. Esse foi o tamanho do W. Aqui é o W, tá, pessoal? W em azulzinho, em vermelhinho. Tá? Aqui fez o X que travou até aqui. E aí vem o próximo W. E qual é o tamanho desse W? Segundo Elliott, ele tem que ser do tamanho... Perdão, vem o Y, tá, pessoal? Desculpa. Qual é o tamanho do Y? O tamanho do W. Então você bota aqui, ó. E lá vem, então, o W. Perdão. Toda hora eu confundo as letras, né? Vem o Y, tá, pessoal? Então, ó, a gente vai pegar isso aqui, vai dizer, opa, é do mesmo tamanho a próxima correção. Lá vem quem? O Y. Aí ele vem aqui, ó. Mesmo tamanho. Qual era a cor? Acho que era essa aqui. Enfim. Tá bom? E aqui amarelinho é o X. O X é o que liga. X é o que liga. Ai, peraí. X é o que liga. Beleza? Então, W, o X que ligou ao outro W. E aí depois o preço volta a subir. Cara, para nós, isso aqui é muito claramente uma estrutura de reacumulação, né? Se a gente traçar aqui, ó, e aqui, essa ponta aqui, ó, do Y, é o spring do Wyckoff. Tá? A gente vai explicar isso lá na frente. Para agora, entenda o seguinte: correções complexas. A gente tem a primeira correção, W, X, Y. São duas correções conectadas por um X. Então, tem um ABC, depois tem aqui um outro ABC. E eles estão conectados por um ABCzinho pequenininho que não tem muita força. Que é esse cara aqui que é o X. Beleza? E o WX, WXY, XZ é a continuidade. Tem mais um pequenininho aqui. E aí, cara, aí que tá. Tem mais um Xzinho aqui. E normalmente o Z não ultrapassa. O Z não ultrapassa este cara aqui. Deixa eu jogar fora. Oh, meu Deus. Ó, aqui é o W. Vou até copiar e colar, já que ele tem o mesmo tamanho, para o Y. Beleza? Aqui, ó, menorzinho aqui, para ele renovar fundo aqui. Aí, vem um novo X. Então, tem um X aqui e um X aqui. Vem um novo X. E aqui, ó, nós temos W, X, Y. É a primeira forma de correção. Aí entra mais uma. Entra mais um Xzinho. Só que aí agora, atenção. Esse Z, que é a última das três correções válidas, 1, 2 e a terceira, que vai ser o Z, ela não pode ultrapassar o fundo da Y. Certo? Ela vem aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vai parar antes. Tá? Vai parar antes. Pronto. Aí nós temos aqui agora o W, o X, o Y, outro X e agora finalmente o Z. E aí depois o preço toca tendência de alta. Isso aqui para nós, galera,
é uma estrutura de Wyckoff, aqui é o Spring e aqui é o teste. Só que vocês já viram que tem um teste que ele vem quase no Spring. Tá? Para quem já está familiarizado com as duas teorias. Para quem não conhece, você está entendendo, você está estudando agora uma forma de acompanhar preço consolidado. Eu confesso para vocês, eu estou ensinando porque faz parte da teoria e eu estudei, mas no meu dia a dia, toda vez que o preço consolidar, Wyckoff na veia. Wyckoff na veia, tá? Eu posso até demonstrar aqui para vocês, ó. Euro-USD foi um dos ativos que eu encontrei. Pior que agora eu já nem mais me lembro do fractal. Acho que foi esses 5 minutos. Deixa eu me lembrar aqui. Pronto, ó. Encontrei. Vamos lá. Ó. Olha aqui, ó. Aqui o preço está caindo, né? O preço está caindo. Aí ele faz um ABC de correção, tá certo? Vou botar aqui de uma cor aqui para destacar. Esse rosa aí mesmo. Aí depois, ó, ele faz pequenininho. Faz pequenininho aqui, ó, um ABC. Esse aqui é o X. É o que vai ligar ao próximo ABC, que é o Y. ABC. Tá vendo? E aí a gente tem aqui, ó, aí vem outro ABCzinho, que agora é o novo X, ó, ele tá aqui, ó. Aí veja lá, ó, não pode ultrapassar o Y. Esse aqui é o Z. Aí lá vem. Deixa eu só deixar de amarelinho aqui o segundo X. E aí agora vem o novo Z, ó. Foi lá em cima, perdão, não pode ser amarelo, né? Foi lá em cima, desceu e foi lá, ó. Aí esse aqui é o Z. O problema é que eu estava mostrando na teoria para cima e agora é para uma distribuição, né? Mas enfim, foi o que nós encontramos aqui, pessoal. Tá? Pessoal, no dia a dia a gente vai utilizar outras coisas, tá? Mas não poderia deixar de explicar isso aqui não. E aí agora sim o preço cai. Então fez aqui, ó, o W, né? Deixa eu colocar bem pesado aqui. Ó, o W, o X, o Y, o novo X e agora o Z. Certo? Então ficou W, X, Y, X, Z. Este aqui é o maior zigue-zague de todos, né? É o que tem 3 ABCs com 2 X conectando. Tá bom? Beleza? Cara, aqui também, ó, aqui também tem outro fractal, ó. Tá vendo? O pivô aqui, ó, se a gente for contar o pivô aqui, ó, esse aqui é do mais simples, ó. Aqui é o W, aqui é o X e aqui vai ser o Y, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Pronto, fica mais fácil. Vou usar aqui, ó, vermelho para W e para o Y, tá? Vou botar aqui também forte, ó. W, aí o X. X. E aí depois o Z.
E aí veja que ele rompe, ó. Faz uma armadilha. E aí o preço volta agora a cair. Tá bom? É a quarta onda complexa. O preço veio caindo daqui, ó. 1, 2, 3. Faz a 4 complexa e cai. Beleza? Tá bom, pessoal? Tá vendo? Tá vindo, tá caindo, ó. Tá caindo. Então é isso, tá? Como eu falei com vocês, a gente vai utilizar o Wyckoff para poder rastrear melhor essas consolidações. E na nossa metodologia é muito, muito, muito assertivo. Muito mesmo. Quando a gente juntar, então, com os indicadores, a gente trabalha com 3 indicadores que vão ser, assim, fenomenais para cravar aí a movimentação do preço após a consolidação, tá bom? Só para explicar para vocês a teoria, o que vale aí para vocês ficarem atentos e não esquecer é que é assim, ó. Pensem assim, ó. Pensem assim, ó. São 2 correções em ABCs ligadas por um ABCzinho pequeno. Tá bom? Aí esse aqui é o W. Esse aqui é o X. E esse aqui é o Y. WXY é a primeira correção. E a segunda, Léo, entra mais um X. E aí agora o Z não pode ultrapassar isso aqui. Aí entra o Z. Cara, quando você jogar o volume profile, a gente vai entender isso aqui como uma estrutura de Wyckoff e o preço vai voltar a subir. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Aí começa um novo ciclo. Tá? Aí você vai ver que tem uma armadilha em cima, uma armadilha embaixo e volta a subir. Tá? Aí nesse caso aqui, para concluir o raciocínio, aí aqui vai ser X e aqui vai ser Z. Tá bom? Então são as 2 correções, WXY e WXYXZ. Correções em ondas complexas. Tá certo? E aí não vou me aprofundar e nem ficar procurando tantos exemplos aqui, porque a gente vai utilizar a teoria de Wyckoff para monitorar esses movimentos complexos, esses movimentos consolidados, utilizando o volume profile principalmente. Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Agora nós vamos entrar em Fibonacci para poder concluir, né, ou colocar mais detalhes nos estudos de Elliott. Tá claro? Vamos lá. Ó, aqui uns exemplos, né? Esse aqui é o mini índice, ó, pessoal. Vou até pegar aqui para fazer para vocês na hora. Ó, por isso que eu falei, eu pouco uso Elliott no intraday. Eu gosto de usar mais para ciclos de mercado, né? Por exemplo, ó, isso aqui foi a queda da pandemia, tá? Em 2020, março de 2020, aqui ó, março de 2020. Aí nós botamos no fractal semanal. Cada candle desse representa uma semana. Para ficar muito claro aqui para vocês, ó, olha o ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. A 3 foi a maior? Não. Devido a essa queda muito forte, quando entrou muita compra. Entrou muita compra, tá? E aí a gente teve a 3, ela não é a menor é a 5, tá? Mas ela também não é a maior. Então assim, ó, veja, devido a essa característica de queda forte, essa volta com muita gente comprando, né? Foi ficando tudo muito barato, todo mundo passou a comprar muito, certo? Ó, tanto que a gente botar o volume aqui, ó, o volume aumentou muito para absorver esse preço, né? Agora vamos olhar no diário para ver os microciclos aqui dentro. Um dia. Vamos ver? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui dentro.
Deixa eu trocar de cor. Tem como trocar antes de fazer? Primeiro eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí o que acontece? Olha lá, ó. É suave, mas tá ali, ó. A, B, C. Aí depois, vem aqui, ó. 1, 2, olha, 3 estendidona, ó. 3, 4, tem um gap aqui, ó. Deixa eu... Aí, ó. 4, 5. Tá vendo aqui, ó? 4, 5. Aí agora já tem uma correção maior. A, B, C. Certo? E agora, outra sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então tá aí, ó. Determinou todo esse ciclo de alta. Todo esse ciclo de alta aí. Tá? Beleza? E agora tá nessa aí, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, se olhar bem, ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, porque o mercado mudou de frequência de negociação, né? Aí aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Esse aqui tudo é um 3. Então, e aí agora depois 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Beleza? Isso tudo aqui é um ABC, né? Deixa eu mudar de cor. Ó. Isso aqui, ó. Um A, B, C. Não é assim? Dentro do A, dentro do A, o A é uma impulsão lá da correção. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dentro do A. Depois tem o B e depois tem o C. E dentro do C tem 1, 2, 3, 4, 5. Certo, pessoal? Então a gente vai utilizar para ciclos, para ações, né, em fractais maiores, sempre dessa forma, tá? Beleza? Agora está numa grande consolidação. Tá, eu prefiro utilizar outras, por exemplo, ó, vocês vão ver no Wyckoff que isso aqui é uma estrutura muito bonitinha, que deu para nós aqui muitas possibilidades, tá? Vamos estudar essas consolidações do ponto de vista de Wyckoff, tá? Mas vamos seguindo aqui no estudo de Elliott. Então tá aqui, ó, o ciclo aí, os subciclos, tá? E aqui, ó, a quarta onda complexa, tá? Aqui dá para ver também, ó. Ó, aqui dá para ver também. Vou botar aqui, ó, o W em vermelhinho, tá? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, ó, dentro da onda 4 aqui, ó, que é essa onda complexa. A gente tem o que aqui, ó? A, B, C, aí formou quem? O W. Depois, vou fazer aqui o menorzinho. Ih, não, fiz errado, peraí. Tá vendo? É chato, mano. Chato esse negócio. Eu não gosto de usar, não. Aqui, ó. O A, o B e o C. É porque tá bem curtinho, curtadinho, mas dá pra ver, né? Deixa eu tentar... Ah, não, peraí, pessoal. Vamos fazer. É ruim de não, hein? É que eu já bati o olho e já vi, mas eu quero mostrar pra vocês. Preciso esticar a imagem aqui. Ó, porque tá aqui, ó, muito juntinho aqui dentro, ó. Mas agora vai dar pra ver.
Então a gente tem aqui ó, um A, B, C, que faz o W. Depois a gente tem o que aqui? O X. Ó, A, B, C. Aí nós temos quem? O X. E depois nós temos o Y. A, B, C. E faz o fundo aí, a armadilha zona. Aí esse aí é para nós o Y. E aí depois começa um novo movimento. Vou botar de verdinho, movimento de alta. 1, 2, 3, 4 para o quinto aqui. Certo? É isso, tá, gente? A gente vai ver isso aí pela ótica do Wyckoff. Já falei várias vezes, estou até repetitivo, mas é isso. E vai ser muito legal de ver e muito lucrativo. O mais importante de tudo é ser lucrativo. É muito, muito lucrativo o Wyckoff. Tá? Da forma como a gente utiliza, a gente reconhece a atualização do Rubem Villahermosa e nós também contribuímos. Eu vou mostrar para vocês o que eu coloco ali de molho, né? O que eu coloco ali de outros indicadores para me ajudar a identificar se essa consolidação aqui ó, vai estourar para cima ou se essa consolidação vai estourar para baixo, tá bom? Isso aqui é uma formação de posição. Grandes players, eles precisam concentrar grandes lotes. Eles não podem chegar e comprar bilhões de uma vez, porque senão o preço dispara. Então eles ficam nesse jogo aí. Compra, vende, induz o mercado a subir, induz o mercado a descer e vão somando lotes. Tá? A gente vai ver, tem uma forma muito assertiva de identificar se essas estruturas são para continuar o movimento de alta ou se são para distribuir. Beleza? Bom, pessoal, então, resumindo aqui toda a história, nós falamos de Elliott. Elliott trouxe essa teoria do movimento do mercado em ondas, 3 ondas de impulsão, 2 de correção. Uma delas pode ser complexa, tá? A gente vai ver muito isso aí, principalmente analisando ciclos de mercados, né? Analisando ações. Day trade em contratos futuros acontece em alguns momentos, mas eu gosto de olhar para a semana, por exemplo. Às vezes acontece dentro de um dia, às vezes acontece, tá? Mas não é aquilo que eu fico focado para análise, não. A gente tem outros estudos de volatilidade e tal. A gente fica de olho na agenda econômica, nas correlações e em outras coisas para poder ter uma previsibilidade dos movimentos e até onde eles podem ir. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, até acho que aconteceu no dólar no último pregão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu não fico muito ligado não, mas isso acontece, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, 5 minutos. Olha lá, ó. É sutil, mas é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? A gente consegue realmente perceber aqui, cara. Aqui foi muito curtinha a 3, né? Quinta alongado, por isso que eu não gosto. No intraday eu não sou muito fã de fazer não. Aqui também tem, ó. 1, 2, a 2 bem profunda, ó. E quando a gente disse, né? Quando a 2 é muito profunda, a gente costuma ter uma 3 bem alongada. Foi o que aconteceu. 4, 5. Certo? Então, beleza, acontece e tal, mas a gente vai estar de olho em outros parâmetros mais importantes. Isso não quer dizer que eu não faça a contagem. Está tão já gravado na minha cabeça que volta e meia a gente olha assim, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai ficar mais focado em estudos de volatilidade, correlações, ao estresse nos juros. Aí vai a parte macro. Eu vou mais para a parte macro do que para essa questão de grafismo, tá? E óbvio, pessoal, veja só, gente. Entendam em que contexto essa teoria foi construída,
século passado, início do século passado, né? Início do século XX. Não existia nem computador, não existia algoritmo, não existia robôs de alta frequência de negociação, HFTs, não existia nada dessas coisas que tem hoje. Então, né? E muito menos o Elliott fazia análise disso em 5 minutos. O Elliott construiu essa tese falando de ciclos econômicos, ciclos de mercados, coisas que levavam dias, anos, tá? Como teorias de investimento. Então, não podemos sair deste contexto. Isso, como o mercado ele é fractal, né? Ou seja, aquilo que vale para um fractal maior, em tese, vale também para um fractal menor. Isso quer dizer que, sim, os movimentos acontecem também no intraday, mas nem sempre, tá? E aí, em termos de priorizar técnicas, porque há muitas técnicas, eu vou priorizar estudos de volatilidade, correlações, entender a agenda da semana, quais são os alvos, volatilidade prevista, tá? Cara, sexta-feira nós tínhamos no S&P 500, agora falando de S&P 500, vou trazer aqui, ó, um alvo que era uma estrutura, né? Lá no 6.050. Se isso chegou na quinta onda, se não era, desculpa a expressão, tô cagando. Eu sei que tinha bilhões lá que o preço precisava ir lá. E a gente vai explicar nas próximas aulas. São as travas de grandes players institucionais em operações estruturadas. Isso é de uma outra época, isso é da atualidade. Não tem nada a ver com Elliott no início do século passado. Tá? Então a gente vai priorizar, por exemplo, esse tipo de estudo. Tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá lá, ó. Se foi em 5 ondas, show. Mas na hora eu não contei não. E a gente acertou, passei pra galera. Tá aqui, ó. Tá até a live no Instagram que eu fiz. Falei com a galera desse ponto. Se foi em 5 ondas, ó, a partir daqui da 20 foi, né? 1, 2, 3, 4, 5. É. Opa. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é uma região muito forte, com muitas operações estruturadas no 6.050, tá? E aí o preço, ó, a partir deste pullback aqui do ciclo, o mercado abriu aqui, tá? Então a partir da abertura do mercado, ó, aqui foi a abertura do mercado. A gente tem até nos estudos das ondas de Elliott, que eu não posso aprofundar o estudo, que é muito grande. A gente tem esse início de onda em diagonal aqui, é um lead em diagonal. Ele tende a fazer uma terceira onda forte. Então lembra do estudo de pivô válido? Ele vai desmanchando a formação do pivô assim, ó, até que ele estoura. Então isso aqui é um lead em diagonal. É o que ele fez aqui, ó. Foi bagunçando até que ele faz o pivô. Lead em diagonal, estourou 3, 4, 5. E aí buscou lá então o 6.050. Certo? Beleza? Então é isso. A gente vai priorizar outras coisas, mas isso não quer dizer que a gente não faça essa leitura. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente vai falar na próxima aula de Fibonacci. É assunto do Elliott, mas é só para a aula não ficar muito extensa, não ficar muito grande. E quando você quiser consultar, vai ficar mais rápido, mais prático para você ter essa aula picada. Tá certo? Então é isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Valeu!